Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao segundo capítulo, né, sobre a evolução do átomo, nós vamos ver a segunda aula, que é sobre a hipótese atômica segundo a filosofia, né, ou seja, as primeiras ideias registradas, né, a respeito dessa possível existência do átomo. Então, na verdade, né, o que eu gostaria de dizer para vocês é que essa busca, digamos, né, do homem pela compreensão do universo e tudo que nos rodeia, ela é bastante antiga, né? E nós temos os primeiros escritos a respeito, né, de um possível pensamento, né, de como que a matéria é constituída, em escritos de mais ou menos uns 2.500 anos atrás, onde se destacam duas frentes, né? Então nós temos tanto algumas escolas indianas, né? Que nós aqui a gente não fica sabendo, por exemplo, porque a nossa influência, né, principalmente ocidental. E nós temos, então, também as escolas gregas, né? Então, para nós aqui ficou destacado principalmente os estudos de Leucipo e Demócrito, né? Então, eles eram dois filósofos gregos de mais ou menos ali uns 400 anos antes de Cristo, né? O Leucipo, ele era, na verdade, o professor do Demócrito, e eles dois, obviamente, né, professor e aluno, eles tinham um certo pensamento, né, e um certo questionamento a respeito do que então seria formada a matéria, né, ou seja, o universo. Então, qual era essa questão que eles pensavam, né? Então, imaginem que se a gente repartisse um objeto em fragmentos cada vez menores, né? Então eu coloquei um exemplo ali, né? Se nós pegássemos algo e quebrássemos isso, né, em pedaços cada vez menores, será que seria possível encontrar uma partícula, né, ou seja, né, um pedaço desse objeto que não poderia mais ser dividida? Então, a partir dessa questão foi que eles começaram a formular, né, uma possível existência então para o átomo, tá? Então, o que eles pensaram, né? Bom, é muito provável, né, que se a gente dividir algo até o infinito, a gente vai chegar no nada, né? A questão é como que algo que é material, algo que eu posso pegar, ia surgir do nada, ou seja, né, da inexistência. Então, eles achavam que não, né? É muito provável que algo que é material surgiu de outro algo material, mesmo que muito pequeno, né? Não poderia surgir do vazio. E aí essa foi a base para a teoria deles, né? Então eles colocaram uma hipótese de que deveria haver uma partícula, né? Ou seja, um pedaço de um tamanho tão pequeno que não fosse mais, né, possível dividi-la, mas que ela ainda seria matéria, né? E a partir dessa partícula tão pequena, né, é que se formariam todas as coisas. Então, era isso que eles imaginaram na teoria deles, né? E aí, essa teoria, então, foi dado o nome, por exemplo, a essa partícula de átomo. A princípio, esse nome, átomo, não estava nos escritos deles, né? Então, eles só jogaram essa teoria. Então, na verdade, essa palavra ela surgiu somente depois, quando Aristóteles formalizou a teoria do Aristóteles, e ele quis diferenciar a teoria dele da teoria desses dois. Então, ele, né, lançou um nome, digamos assim, para a teoria do Leucipo e do Demócrito, né, que vieram antes dele, que foi conhecida como teoria atomística, né? Então, foi dado esse nome átomo, né, para essa partícula indivisível, né? Justamente porque em grego significa sem divisão, esse átomo, né, essa palavra. Bom, então, quais eram os fundamentos dessa teoria atomística, que era a teoria desses dois filósofos, né? Que o universo ele era constituído de duas coisas. Uma é que ele era formado desses átomos, ou seja, dessas partículas de matéria indivisíveis, e o restante do universo, que não era isso, era vazio, era nada, né? E aí, dentro disso, a gente poderia resumir em 4 pontos, digamos assim,
o pensar deles, né? Então, primeiro, os átomos eles eram indivisíveis. Então, cada átomo seria o menor pedaço que a gente teria de matéria, né? E a partir dele é que se fariam todas as coisas. Além disso, os átomos eles eram indestrutíveis. Então, não era possível, né, destruir essa menor partícula de matéria, assim como eles eram invisíveis. E nesse caso do invisíveis, para eles era um invisível a ponto assim dele ser tão pequeno que jamais ele poderia ser visto por alguém, né? É como se você pudesse conceber ele somente numa ideia, de tão pequeno que ele era, tá? Era mais ou menos nesse sentido que eles pensavam. Um outro ponto que eles achavam era que esses átomos eles estariam em constante movimento nesse vazio, né? Então, os átomos estariam ali nesse vazio se movimentando constantemente e as coisas que a gente conhece seriam formadas quando esses átomos se encontrassem, né? Então, estão se movimentando ou eles se encontram ou às vezes, né, por esses movimentos eles também se desagregam, né? Então, eles pensavam isso. Então, tudo deve ser formado assim, né? As coisas se movimentam, às vezes elas se juntam, às vezes elas se separam, e aí nós temos as diferentes coisas, tá? O que mais que eles achavam, né? Que esses átomos, eles teriam uma forma específica, tá? É muito provável que essa ideia tenha vindo de Platão, que veio antes, né? Então, o Platão, ele achava assim, que, por exemplo, que existiam, né? Por exemplo, algo que é redondo é formado por coisas redondas, algo que é quadrado é formado por coisas quadradas, né? E assim sucessivamente. Então, existiriam algumas formas específicas, né, para as coisas que existem no universo. E aí, imagina-se que eles pegaram essa mesma ideia, né, e eles colocaram, então, que as diferenças que a gente observa na matéria é justamente devido às diferenças que se encontram de formato e de tamanho dos átomos que constituem a matéria. Então, é como se no universo tivessem átomos, né, de infinitos tipos, e eles achavam assim, ó, por exemplo, se alguma coisa é retangular, né, é muito provável que ela seja, então, constituída, né, de pedaços também retangulares. Se alguma coisa é quadrada, é porque os átomos dessa coisa seriam quadrados, né? Então, era isso que eles imaginavam. Se alguma coisa era azul, em essência, ela era formada por átomos dessa cor. Se alguma coisa fosse líquida, né, é porque o átomo disso deveria ser fluido, né, deveria ter essa consistência. Se fosse um sólido, é porque o átomo dessa coisa, por exemplo, da madeira, seria bastante denso. Então, era assim que eles imaginavam que eram os átomos, tá? Ok.